Quando você for falar de discipulado, lembre-se que as raízes do discipulado que Jesus ensinou estão no Antigo Testamento. Vem comigo que eu vou te mostrar. É muito bom e agradável ter você aqui comigo. Neste vídeo eu vou te mostrar que as raízes do discipulado praticado e ensinado por Jesus estão no Antigo Testamento. Eu quero mostrar apenas 4 aspectos dessas origens, dessas raízes. Primeira delas é a transformação pelo Espírito de Deus, da pessoa ficar renovada, ser transformada em outra pessoa. Em segundo lugar, a vivência em grupos, em comunidade. Em terceiro lugar, como essa vida comunitária favorece a entreajuda e o interesse pela escuta participativa dos discípulos. E, em quarto lugar, como os discípulos guardam o testemunho, a palavra do Mestre e levam ela adiante. Para começar, vamos ler Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Verso 5. Eu estou lendo na versão judaica completa, ou na Bíblia judaica completa. Samuel falando a Saul: depois disso você irá a Givá, de Deus, onde os filisteus estão destacados. Chegando naquela cidade, encontrará um grupo de profetas descendo no lugar alto, precedidos por alaúdes, tamborins, flautas e liras, e você profetizará. Então o espírito de Adonai cairá sobre você, você profetizará com eles e se tornará um homem diferente. A primeira característica do discipulado de Jesus é o chamamento, é a chamada conversão, a transformação. Isso está enraizado no Antigo Testamento. Aqui no texto que eu li, nós vemos Saul sendo orientado por Samuel, dizendo que Deus vai fazer cair o seu espírito, ele será tomado pelo espírito e será transformado em um novo homem, será uma nova pessoa. No discipulado de Jesus, o primeiro passo é justamente essa transformação, a transformação da pessoa através do Espírito de Deus, que vai se apossar da pessoa e vai fazer dela uma nova criação, ou como popularmente se diz, uma nova criatura, iniciando uma nova etapa. E essa nova etapa é para levar a palavra do Senhor a outras pessoas, para viver então em comunidade. O segundo aspecto que eu quero destacar é que esses profetas viviam em grupos, discípulos dos profetas viviam em comunidades. Aqui no texto que lemos já menciona um grupo de profetas que vem ao encontro de Saul. A semana passada eu gravei um vídeo aqui no canal mostrando como Eliseu socorre uma das viúvas dos seus discípulos, multiplicando o seu azeite, mostrando como se vive em uma comunidade de discípulos. A menção desses grupos de profetas, sejam os filhos de profeta ou aprendizes de profeta, aparece em diversos textos do Antigo Testamento. Aparece nesse do Eliseu, segundo livro dos Reis, capítulo 4, aparece também no segundo livro dos Reis, capítulo 2, e aparece também no primeiro livro dos Reis, capítulo 20, verso 35, mostrando que esses profetas cultivavam um círculo de discípulos e ensinavam esses discípulos os procedimentos, o que eles precisavam saber, formando então novos profetas. É assim também que Jesus está enraizado nessa prática. Ele forma um grupo de discípulos, primeiramente um grupo menor, depois vai expandindo esse grupo, ensinando, formando, dando as instruções necessárias. Eu não tenho dúvida de que Jesus está olhando, lendo o Antigo Testamento, que era a sua Bíblia, e aprendendo esses princípios do discipulado no Antigo Testamento junto aos profetas, que é a sua tradição mais preciosa. A terceira característica do discipulado de Jesus, que está enraizada no Antigo Testamento, é a instrução para os discípulos se achegarem e ajudarem os mais fracos.
Capítulo 50 do livro de Isaías, verso número 4, diz assim: Adonai Elohim deu-me a capacidade de falar como homem bem educado, para que eu, com minhas palavras, saiba sustentar o fraco. Todas as manhãs ele desperta meus ouvidos para ouvir como eruditos. Apesar desta Bíblia traduzir como homem bem educado e como eruditos, a palavra aqui usada é discípulo, aprendiz. O que o texto está dizendo é que o Espírito de Deus dá ao profeta a capacidade, as palavras necessárias para sustentar o fraco, para sustentar as pessoas que estão necessitadas. O capítulo 50 faz parte dos 4 cânticos dos servos de Javé, que tem como missão amparar o fraco, o oprimido e proclamar libertação aos cativos. Então, a função do discípulo é ouvir a palavra de Deus e levar essa palavra de Deus a quem necessita. E outro detalhe que o texto mostra é que cada manhã Deus renova a audição, Deus renova a capacidade do profeta ouvir como um discípulo, ouvir o seu mestre e aplicar esses ensinamentos na sua vida cotidiana. Portanto, a característica de ouvir atentamente as necessidades das pessoas e levar a palavra do seu mestre, do seu Senhor para os necessitados, que aparece no discipulado de Jesus, também está enraizada aqui no Antigo Testamento. Eu insisto, Jesus lê, compreende e aplica a palavra de Deus na sua vida e na sua prática. A quarta característica do discipulado de Jesus, que tem suas raízes no Antigo Testamento, é que os seus discípulos devem guardar a sua palavra e passar ela adiante, guardar o testemunho. Isaías, capítulo 8, verso número 16, diz assim: embrulhe esse documento e restrinja seu ensinamento a quem instruir. Eu sei que é uma tradução bastante diferente da que nós estamos acostumados, que diz assim: guarda ou resguarda o testemunho no coração dos meus discípulos, ou nos meus discípulos. A palavra aqui é a mesma usada em Isaías 50, verso 4, para discípulos ou aprendiz. Resguardar o testemunho aqui é exatamente levar esse testemunho adiante, como Jesus instruiu seus discípulos de guardar a sua palavra e eventualmente escrevê-la, como os apóstolos fizeram, e proclamar para a próxima geração. Veja que esses 4 elementos, então, a transformação do espírito, a vivência em uma comunidade, a capacidade de ouvir e levar a palavra ao cansado, ao necessitado, e a capacidade de guardar o testemunho e levar adiante, são pilares fundamentais do discipulado de Jesus, que ele praticou e ensinou, e que nós devemos também praticar e ensinar. Mas não devemos esquecer, e devemos ensinar, e devemos aprender que o discipulado tem as suas origens, as suas raízes no Antigo Testamento e justamente na escola dos profetas. É no profetismo que nós encontramos as raízes do discipulado. Por isso é bem importante, não apenas para a nossa prática, mas para o nosso anúncio, ter isso em mente, que o discipulado nasce no círculo profético. É no círculo profético que temos as origens do nosso discipulado de Jesus e do discipulado que devemos praticar em nossos dias, em nossas igrejas. Portanto, querido e querida, é bem importante frisar, insistir que o discipulado, quando você fizer discipulado, quando você estiver treinando discípulos, lembre-se que esses textos do Antigo Testamento e a prática dos profetas nos ensinam muitas coisas sobre discipulado e que essas raízes são fundamentais para a gente reconhecer os frutos do discipulado. Se você achou interessante, importante essa palavra, compartilhe com outros discipuladores. Eu tenho certeza que poucas vezes você ouviu uma abordagem assim. Então,
divulgue, proclame, espalhe essa mensagem no seu ciclo. E não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e me acompanhar sempre aqui. Sempre muito bom e agradável ter você aqui e fica na paz.